Muitas narrativas de sua mente são ecos de pessoas que fizeram parte do seu crescimento, que lhe distanciaram da consciência de quem você é, lhe distanciaram da consciência do Criador, da verdadeira essência por trás de toda a existência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre as narrativas que pairam em sua mente. As narrativas que nos criam medo, que nos limitam. Como podemos nos desfazer dessas narrativas e, mais importante, reconhecer o porquê é tão essencial você reconhecer que não é aquilo que a sua mente lhe diz. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Se já me segue, já deixa aquele joinha para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Bom, a maior virada de chave no autoconhecimento que eu tive até esse momento foi reconhecer que eu não era a minha própria mente. Essa grande virada de chave veio com os livros de Eckhart Tolle, um grande mentor, mestre espiritual considerado. Ele tem alguns livros famosos chamado O Poder do Agora, O Novo Mundo, Despertar de Nova Consciência. E por que eu até repito isso com uma certa frequência? Porque foi naquele momento, no contato com esses livros, no contato com esse autor, no contato com esse ser divino, que eu compreendi que tudo aquilo que a minha mente falava eram apenas narrativas. E na maioria das vezes, aqueles meus pensamentos, sejam pensamentos positivos, que eu acreditava serem positivos, ou os pensamentos que me traziam maior tristeza, ou pensamentos que me traziam ansiedade, tudo aquilo não era quem eu era. E não é, e nunca foi, e nunca será aquilo que realmente somos. E como consequência, eu fui reconhecendo que aquele modo de pensar, aquela forma que a gente alimenta de pensar, a forma que talvez você tenha hoje de pensar sobre si mesmo e sobre a vida, é apenas um eco das pessoas que viveram ou que vieram antes de você e que lhe ensinaram a interagir com essa realidade, lhe ensinaram a viver nesse ambiente, nessa realidade 3D que a gente conhece. A partir daí você passa a utilizar, todos nós utilizamos como referência esses ecos, essas narrativas, essas conversas. E por mais que muitas pessoas nos passaram com a melhor das intenções, realmente querendo o nosso melhor, o nosso bem, querendo dar o melhor que elas tinham, ainda assim nos passaram muita limitação, muitos ecos baseados no medo, baseados na ignorância, porque eu falo sempre como a ignorância não é a burrice, a ignorância é de estarmos ignorando uma parte essencial nossa. Então, quando todas as pessoas que vieram antes da gente tinham uma visão limitada sobre o mundo, sobre a realidade e sobre si mesmas, essas visões, ou seja, esses entendimentos, elas acabaram passando para você também. Então, como você se liberta dessas narrativas? Como você se liberta da visão limitada da própria mente? Observando cada narrativa que você alimenta, observando principalmente seus pensamentos, ou estando cada vez mais atento ao que a sua mente lhe diz, e perceber os pensamentos apenas como eles são, pensamentos, não a realidade em si. E essa é uma jornada muito difícil, muito complexa para ser compreendida, até porque não é algo a ser entendido, não é mais um conceito que você alimenta. E ela torna-se complexa justamente porque tiramos toda a compreensão que temos sobre quem a gente é de dentro dessas narrativas, de dentro desse conteúdo. Então você não consegue, do dia para a noite, parar de pensar sobre algo, parar de pensar ou deixar de pensar da noite para o dia o modo qual você pensa sobre a realidade, o modo qual você pensa sobre si, o modo qual você está interagindo com esse agora. Isso porque é um romper, um romper da sua consciência atual para algo mais profundo. É um romper com o seu estado de sentido, o estado interior que você dá sentido às coisas que você dá hoje, para um novo sentido para a vida. É realmente uma nova realidade que se apresenta. Porque agora você vai utilizar como base não mais as narrativas que as pessoas que vieram antes de você lhe passaram. E essas narrativas elas criaram percepções limitadas, ou seja, entendimentos limitados sobre a realidade, baseado na religião. A religião ela carrega muitos bloqueios, principalmente de religiosidade, que nada mais é a alienação a uma ideia fixa,
a não abertura a algo maior. E a religião, ela bloqueia, de certo modo, a nossa relação principalmente com o Criador. Principalmente com o Criador de todos nós. Principalmente com o Criador dessa realidade. O Criador de todos os mundos. E a gente passa a nos relacionar com a vida acreditando que somos apenas, né? Ou somos apenas filhos, realmente, do nosso pai e da nossa mãe. Que o nosso pai e a nossa mãe são os nossos únicos, de certo modo, antepassados que trouxeram, vamos herdar então somente as coisas dos nossos pais e nossas mães. Esquecemos que somos herdeiros de uma paz, de uma felicidade, de uma grandeza imensurável, inestimável e, de certo modo, né, que não pode ser medida realmente pela mente humana. E essa é a herança de Deus. Não Deus como um ser, ou como muitas vezes a gente vê através das religiões, né, traduzirem Deus em uma pessoa apenas, ou em algo que esteja separado de nós. Não. Somos filhos da vida. E ser filhos da vida é filhos dessa inteligência que mantém toda essa realidade também, da forma como a gente vê. Então, de certo modo, já estamos em constante contato e diretamente ligados ao nosso verdadeiro Pai, que é Deus, ao nosso Pai maior, né? A nossa inteligência superior. Só que passamos a nos relacionar com essa realidade através dessas narrativas. Por que muito disso que eu estou falando agora, embora tenha essa verdade profunda da nossa verdadeira essência, de quem você realmente é, que não está separado do que realmente eu sou, não está separado do eu sou, né? Que nada mais é uma forma de dizer a consciência maior. No entanto, o que dificulta você de compreender isso? O que nos dificulta de compreender essa verdade direta? A nossa própria mente? Ou seja, o próprio sistema que está rodando aí na sua mente, que faz com que você compreenda essas palavras. Por isso que no fundo, muitas palavras e muitos conceitos não nos levam à verdade de quem somos. Apenas apontam caminhos, apenas apontam, né, são como placas que indicam para onde você deve olhar. Talvez num vídeo como esse, né, um vídeo simples, mas profundo, a parte mais importante não seria você prestar atenção nas palavras que eu estou falando, mas no silêncio entre elas. Isso porque o silêncio, ele precisa ser percebido pela nossa consciência. No momento em que você percebe o silêncio, você deixa de dar toda a sua atenção para as narrativas da mente, as narrativas dessas pessoas que estão ecoando ainda no seu inconsciente, que é o modo que você pensa, acredita, que acreditamos ser do nosso modo, né? O modo qual pensamos, acreditamos, não, essa é a minha forma de pensar. Não, na maioria das vezes, o modo qual a maioria das pessoas pensa, a grande massa pensa, é apenas a repetição de outras pessoas que vieram antes. A gente olha para algo, assimila e passa apenas a repetir aquilo. Eu olho para um slogan e daqui a pouco eu estou repetindo aquele slogan. Eu estou escutando a música, daqui a pouco eu estou repetindo a música no modo automático. Essa é a forma automática, até mesmo uma forma inteligente da nossa mente não gastar energia. O grande equívoco está no momento em que nos identificamos com a nossa própria mente. E aí passamos a o quê? Utilizar dessa mente, dessa parte, de certo modo, intelectual que a gente tem, que é uma ferramenta que nos ajuda a criar outras coisas, mas passamos a girar ali dentro apenas com o mesmo conteúdo. Ou seja, não damos abertura, não saímos dessas narrativas. E essas narrativas, o que elas tendem a fazer é nos limitar, nos condicionar, nos culpar, julgar o outro, nos auto-julgar, colocar medo sobre o outro, nos manter no medo. Tudo isso é esse movimento da sua própria mente, é o que a sua mente está lhe dizendo agora. Muito provavelmente ela pode estar lhe dizendo, isso não é real, isso não existe. Não, eu sei quem eu sou, eu já sei o suficiente. Ou ela pode estar dizendo, não, isso não existe. Isso de eu estar totalmente dominado com o meu próprio pensamento não existe. É o que o próprio pensamento vai lhe dizer. Por isso que a gente nega a nossa própria luz, a gente nega a nossa própria liberdade. Porque sem perceber, estamos criando pensamentos de autodefesa, defendendo nós mesmos da consciência maior. Nós mesmos de uma conexão que nos purifica, que nos liberta, que nos acalma, que é a conexão com a sua verdadeira essência. Essa é a sua consciência. A consciência, ela não é um pensamento. Consciência não é uma interpretação, não é um conceito, não é um entendimento. Consciência, ela apenas é.
E ela é porque ela é a observadora. Você é o observador por trás de todas as suas ideias, de todas as suas lembranças e imaginações. É isso que somos, consciência. E não estamos separados de tudo que há à nossa volta, nem das pessoas que estão à nossa volta, porque tudo é consciência. Entender isso não é um entendimento, compreender isso é uma experiência, quando você passa a silenciar os próprios pensamentos. E aí tem toda uma jornada, né? Tem muitos caminhos que levam a essa jornada do silenciar a própria mente. Primeiro você reconhecendo essa própria voz dos seus pensamentos. É uma voz que conversa consigo mesmo. É você conversando intelectualmente consigo mesmo. E isso acontece direto. De forma inconsciente, as pessoas podem passar a vida inteira sem, ao menos, estarem alertas para essa voz. Reconhecer a própria voz. Olha aqui meu pensamento novamente, falando para mim fazer isso, ou pensando nisso, ou lembrando daquilo, ou reclamando disso, que na maioria das vezes a nossa mente é o que ela faz, né? Reclama do que já aconteceu, do que está por vir, porque esse é o modo da mente sempre criar uma forma de pensamento, uma forma de conceito, um nome, sempre criar algo para nos distanciar do agora. Por isso que a consciência, o agora, não é mais um conceito, não é mais algo atrelado ao tempo, é algo real, é algo experienciado somente nesse aqui e agora. Esse é o fim das narrativas que ecoam na sua mente as limitações, o medo, a insegurança. Não podemos culpar as pessoas que vieram antes da gente, que de certo modo nos passaram esses ecos, essas narrativas. Isso porque eles passaram o melhor que eles podiam. Era o que eles tinham. É a compreensão que eles têm de si mesmo. E como consequência eu só reflito na realidade, eu só ofereço outro aquilo que eu estou oferecendo para mim. Então, no momento que a gente percebe essa limitação do ser humano e a gente não reconhece essa verdade, sem reconhecer a própria autolimitação, né? Sem fazer essa auto-observação sincera, consciente. Conforme você vai se observando, você vai deixando de dar toda a atenção para a mente falante, para as narrativas da sua mente. E sim, coloca a atenção no silêncio, no espaço, naquilo que a mente não pode compreender, mas que a sua consciência sabe que é o que você realmente precisa. Eu honro e agradeço a sua atenção aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe também com um amigo que precisa ouvir essas verdades mais profundas, que despertam em nosso interior uma compreensão, uma conexão através da simplicidade. Isso porque, como eu falei, perceber o silêncio não é preciso ouvir nada. Notar a existência do espaço e como é essencial também não é necessário tornar o espaço um conceito. Porque tudo isso já está em nosso interior. Tanto o silêncio, quanto o espaço, quanto a consciência, que precisamos, de certo modo, cada vez mais estar despertos para percebê-la. Se gostou, deixe seu like. Se é novo por aqui, eu deixo o convite novamente de seguir o canal. E vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.